Tem dois tipos de rendimentos que eu vou passar rapidinho, que é incomum a gente ver esse tipo de rendimento, tá? Mas pode existir. Uma dessas fichas é rendimentos tributáveis de PJ, de pessoa jurídica, com imposto com exigibilidade suspensa. O que significa exigibilidade suspensa? Significa que houve o rendimento que você recebeu de uma pessoa jurídica, mas que o imposto não vai ser tributado agora, vai ser tributado depois. Talvez esteja em processo judicial e você esteja discutindo o valor desse imposto, então não foi tributado, não foi pago o imposto ali em cima desse rendimento agora. Ou por alguma outra razão não é exigível que você pague o imposto agora. É bem comum essa situação. Eu vi essa situação acontecer uma vez quando um contribuinte, ele estava discutindo que ele tinha uma moléstia grave, ele recebeu rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, mas o imposto não foi tributado na hora porque ele estava com processo tentando informar de que não era devido aquele imposto por conta da moléstia dele. Então houve o rendimento, mas não foi tributado naquele momento, porque ele estava pleiteando judicialmente a isenção desse imposto. É bem comum acontecer, é mais comum tributar na hora e depois a gente pedir para receber de volta, restituir esse imposto, do que encontrar situações de exigibilidade suspensa, tá? E o outro rendimento que eu gostaria de falar aqui, que a gente passou, esse eu vou passar devagarinho, que ele é um pouquinho mais delicado, são os rendimentos recebidos acumuladamente. Normalmente esse rendimento acontece em ações, quando você move uma ação contra alguém e recebe indenizatoriamente algum valor. É mais comum em ações trabalhistas, que tem um prazo. Então você trabalhou numa empresa há 3 anos. E referente a esses 3 anos que você trabalhou, você ingressou com uma ação trabalhista e num determinado momento você ganhou essa ação trabalhista. Lá na sentença vai estar discriminado a origem, a natureza dos valores que você recebeu, quais são tributáveis e quais não são tributáveis. Vai estar lá na sentença a origem desses rendimentos e vai estar lá na sentença também a quantidade de meses. Então eu trabalhei 3 anos, estou pleiteando essa indenização por 3 anos de trabalho. Essas informações dessa ação trabalhista que você recebeu referente a um período acumulado que você esteve nessa empresa, elas são preenchidas aqui nessa ficha dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo titular. Você pode receber esse rendimento de 2 formas: para compor o teu ajuste anual, onde ele vai somar com os demais rendimentos. E aí, aqui a própria declaração vai demonstrar se você tem a restituir ou a pagar, somando com os rendimentos do ajuste anual, ou você pode ter recebido isso de forma exclusiva, com a tributação exclusiva na fonte. São 2 formas que pode ter sido tributada essa tua ação trabalhista que a gente está exemplificando aqui. Normalmente a ação trabalhista é um pouquinho mais complexo. Existe a sentença que vai discriminar lá tudo que você recebeu e as origens, se foi tributado na fonte, se vai somar com o ajuste anual, e normalmente existe uma planilha feita por um perito contador junto nessa ação que também demonstra esses valores separadamente. Para você preencher a sua declaração ou a de alguém, você vai precisar ter acesso a esses 2 documentos: a sentença para você analisar e a planilha do perito contador, que vai discriminar esses valores, e de lá você vai puxar tudo para cá conforme essa planilha, você vai declarar igual. É muito comum as pessoas caírem na malha fina por conta da declaração desses valores, porque não há um cruzamento de dados bem específico da Receita sobre isso, e é normal o contribuinte ter que apresentar esses documentos, tanto da sentença quanto da planilha do perito contador, para mostrar que ele preencheu corretamente aqui nessa ficha da declaração. O preenchimento não difere dos outros campos que a gente estava preenchendo. Colocar o CNPJ da fonte pagadora, que é aquela empresa que você processou, o nome da fonte pagadora, o total dos rendimentos tributáveis. Se houver parcela isenta, vai estar lá na planilha ou na sentença que houve uma parcela isenta. Se houve contribuição previdenciária sobre o valor que você recebeu, também vai estar discriminado na sentença ou na planilha. Se houve também retenção de pensão alimentícia, vai estar lá discriminado e você vai preencher nesse campo aqui. Se houve imposto de renda retido na fonte, vai estar discriminado também na planilha e você vai preencher aqui. Aqui, o mês que você recebeu, digamos que eu tenha recebido em dezembro do ano passado, e a quantidade de meses que você pleiteou. Então, se eu trabalhei 3 anos numa empresa, eu vou colocar aqui 36
meses que eu pleiteei. Isso tudo vai fazer diferença no cálculo do teu imposto, ok? Mas o próprio programa da Receita se encarrega de calcular. Você só precisa replicar as informações tiradas lá da sentença e da planilha do perito contador corretamente aqui. Você copiou da planilha ou da sentença, colocou os valores exatamente como apareceu lá nesses dois documentos aqui, tá tudo certo. O programa do imposto de renda se encarrega de fazer os cálculos para você, tá bom?